Tá falando. Nós somos curitibano, rapaziada. Curitibano é assim, velho. Curitibano. Ah, não, curitibano. Curitibano é o seguinte: você vai ficar 15 anos amigo da pessoa, você nunca vai na casa dela, velho. A gente tava falando de Gilmar Mendes, né? Eu vi um vídeo excelente do Spotnix falando sobre Gilmar Mendes. Vamos assistir um trechinho? Que não foi eleito por ninguém, que não pode ser demitido por presidente algum. Um homem que não teve qualquer mandato eletivo, que julga e que, ao julgar, governa como nenhum outro. Esse homem é Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal há mais de 2 décadas, decano da corte e provavelmente o indivíduo que acumulou mais poder na história recente da República Brasileira. Essa é a história de como um filho de Diamantino no interior do Mato Grosso transformou uma cadeira de juiz constitucional no principal ponto de encontro do poder do país, acima de presidentes, do Congresso e de qualquer outro cargo. E se você entender de verdade como isso aconteceu, provavelmente vai compreender muita coisa sobre como o nosso país realmente funciona. Julho de 2008. Daniel Dantas, o banqueiro dono da Opportunity, é preso pela Polícia Federal na Operação Satyagraha. O problema dele era a primeira instância, o juiz de primeira instância, que na segunda instância, nas cortes superiores, ele já teria um esquema montado para comprar as decisões. Isto está claro, registrado nos anais do inquérito policial e da ação que deu a condenação desse banqueiro Daniel Dantas. A Justiça Federal decidiu hoje acolher as denúncias contra o banqueiro Daniel Dantas. A reportagem... Cara, não parece um jornal assim de 2026? Porque, cara, isso daqui é anos 2000, tá? Início dos anos 2000. É basicamente um banqueiro que estava num esquema que tem relações espúrias com o ministro do STF. Nossa, parece que a gente está vivendo 2026, não é? Não, mas é só mais um ano na vida de Gilmar Mendes. Com base nas acusações, o juiz federal Fausto de Santos decidiu que Daniel Dantas volta ao banco dos réus, agora pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A operação foi conduzida por um delegado da PF, autorizada por um juiz federal e referendada pelo Ministério Público. Gilmar Mendes, presidente do Supremo, intervém. Em menos de 24 horas, concedeu um habeas corpus e mandou soltar Dantas. O juiz que decretou a prisão Fausto de Sanctis não aceitou. Com base em fatos novos, expediu uma segunda ordem de prisão. Gilmar respondeu com um segundo habeas corpus, em menos de 48 horas. E foi além, determinou o envio de cópias da decisão aos órgãos correcionais do Judiciário. 2 prisões, 2 libertações, 2 dias. 42 procuradores da República assinaram uma carta aberta à sociedade declarando, abre aspas, dia de luto para as instituições democráticas. A mensagem não podia ser mais cristalina. Quem desafia o topo, cai. E caiu. O delegado Protógenes Queiroz, que conduziu a Satyagraha, foi investigado, condenado e expulso da Polícia Federal. O juiz de Sanctis foi submetido a procedimentos disciplinares. Isso aqui, gente, vocês... Vou fazer outro paralelo. Isso aqui é o que aconteceu com a Lava Jato, tá? A Lava Jato aconteceu exatamente isso aqui. Com a diferença que o Moro foi pra política e o Deltan também, né? Se bem que, de fato, o Deltan tinha uns negócios esquisitos a serem investigados lá dentro do Ministério Público. Mas, assim, o chorume é o mesmo. A ação foi desidratada na justiça, as provas viraram pó. E Gilmar? Gilmar saiu mais forte. Pouco tempo depois da controvérsia sobre a prisão de Dantas, aprovou a súmula vinculante número 11, que restringiu o uso de algemas em todo o país. O caso não foi um episódio isolado. Como alguém consegue chegar nessa posição? Toda estrutura de poder duradoura tem uma base. No caso de Gilmar, essa base fica em Diamantino, uma cidade de 22 mil habitantes encravada no Mato Grosso. Gilmar não veio de uma família qualquer. O pai dele, Francisco Ferreira Mendes, foi prefeito de Diamantina durante a ditadura. Antes dele, o avô, Mário Ferreira Mendes, ocupou o mesmo cargo. O bisavô foi presidente do Tribunal da Justiça do Mato Grosso. O pai do bisavô era coronel, assim como o avô do bisavô. 2 tios de Gilmar foram desembargadores do Judiciário mato-grossense. Outro tio foi procurador do Estado. Gilmar também tem primos que são juízes. O irmão, Chico Mendes, se elegeu prefeito de Diamantino 3 vezes e declarou ao TSE um patrimônio de 56 milhões de reais. A família fornece gado para a JBS, a maior processadora de carne do mundo. Nada disso é ilegal. Mas Gilmar definitivamente não é um self-made man. Gilmar é um produto de uma linhagem tipicamente brasileira que mistura terra, gado, política e administração pública há gerações. Alguns chamariam de coronelismo com diploma de doutor. Uma espécie de patriarcalismo do Brasil profundo. Mas fazendeiro de Mato Grosso não chega ao Supremo só com terra e gado. Para isso, Gilmar precisou de outra coisa. Precisou de credencial intelectual. E conseguiu. Gilmar cursou Direito na Universidade de Brasília. Ainda estudante, passou no concurso para o Itamaraty e foi servir em Bonn, na Alemanha. E esse período foi decisivo na vida dele. Gilmar teve o primeiro contato com a tradição jurídica alemã, assim, um dos pilares do constitucional. O cara passou no concurso do Itamaraty, já mostra que o Gilmar, ele é tipo assim, ele é muito inteligente. Depois mostra que ele passou em concurso da magistratura em primeiro também. O Gilmar, de fato, ele é muito inteligente, assim, ele é muito acima da média. Se for fazer em comparação com a média dos atores políticos brasileiros, ele é tipo assim, ele é outro patamar, outro patamar. Eu conheço pessoas que conhecem, já conversaram com o Gilmar, falam que ele é fora da curva a inteligência. Mas, cara, é aquela coisa, né?
Se só a inteligência bastasse... Jornalismo moderno. Depois voltou para o Brasil, fez mestrado na UNB e então mestrado e doutorado na Universidade de Münster, com distinção magna cum laude. A tese comparou o controle da constitucionalidade nos tribunais de Brasil. Bom dia, Gebagos, como é que você Mas tá? Gilmar não voltou da Alemanha só com diploma. Ele voltou com uma ideia política vestida de doutrina jurídica, a de que o judiciário brasileiro precisava concentrar mais poder, não o judiciário como um todo, o topo do judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Antes de chegar ao STF, Gilmar já circulava pelo poder. Passou em primeiro lugar no concurso para procurador da República, trabalhou no Ministério da Justiça, participou da formulação de projetos de lei. Em 2000, virou advogado... concurso para procurador da República. Cara, isso aqui demonstra o quanto o Gilmar é inteligente. Geral da União, nomeado por FHC. Nessa função, Gilmar ajudou a expandir os instrumentos que permitem ao STF decidir diretamente sobre a validade de leis e atos do governo, sem esperar que casos concretos subam pela via recursal. Defendeu que as decisões do Supremo tivessem efeito vinculante. Trabalhou para que o tribunal deixasse de ser uma mera corte de recursos e se tornasse o centro permanente de arbitragem da política. Cara, então, olha o que isso aqui está mostrando pra gente, que a cara do STF de 2026, ela foi moldada às vontades de Gilmar Mendes. Então, se a gente tem esse problema gigantesco com a Suprema Corte hoje em dia, se a gente tem os abusos de ministros, a gente tem abuso de decisão monocrática, isso não surgiu agora, em 2024, 25, 26. Isso é uma construção de décadas, e essa construção de décadas, ela tem uma cabeça pensante, e essa cabeça pensante se chama Gilmar Mendes. Política brasileira. Quando a FHC o indicou para o Supremo, em 2002, Gilmar não entrou em um tribunal pronto. Ele entrou no tribunal que ele mesmo ajudou a projetar. Você deve estar se perguntando, ok, mas e os outros ministros, por que o Gilmar é diferente? Porque Gilmar é a soma de 4 coisas que nenhum outro ministro do STF reúne ao mesmo tempo. A primeira é longevidade. Gilmar está no tribunal há 24 anos. Nenhum outro ministro chega perto. Tempo no STF não é só acúmulo de anos, é acúmulo de relações, de precedentes, de domínio sobre como o tribunal funciona por dentro. Desde 2002, Gilmar foi vice-presidente do STF, presidente do STF e do CNJ ao mesmo tempo e presidente do TSE 2 vezes. A segunda é a adaptação ideológica. Gilmar não pertence a um campo e por isso se tornou indispensável a todos os campos. Nomeado por FHC, foi chamado de tucano. Foi próximo de Temer, adotou o pragmatismo com Bolsonaro, que chegou a ir a Diamantino apoiar o irmão dele nas eleições, e declarou à imprensa portuguesa que Lula estava fazendo, abre aspas, um excelente governo. O padrão é o mesmo, cada governo que se estabelece descobre que precisa mais de Gilmar do que Gilmar precisa do governo. Porque Gilmar pode travar uma agenda legislativa, libertar um aliado, enterrar uma investigação inconveniente, ou dar respaldo jurídico a uma medida controversa. Mas a lista não termina aí. A terceira coisa que torna Gilmar diferente é o trânsito entre as elites que ele consegue trafegar. Gilmar abraça banqueiros num dia e sindicalistas no outro. É padrinho de casamento de empresários e conselheiro informal de presidente de... É bizarro, né? Isso aqui é bizarro. Ele tem um domínio sobre as elites brasileiras que é gigantesco. A elite política, a elite empresarial, enfim, sobre sindicatos. O Gilmar, ele realmente transita em todos os aspectos. Partidos adversários. Essa capacidade de circular entre mundos que normalmente não dialogam não é comum e extremamente valiosa em Brasília. Por fim, e talvez a mais importante, Gilmar conseguiu construir uma infraestrutura de poder fora da mais alta corte do país, e por isso não depende apenas do cargo. Mas antes de falar sobre essa infraestrutura, eu preciso te mostrar o que ele fez com essa cadeira nos anos seguintes ao caso Daniel Dantas, porque esse episódio definitivamente não foi uma exceção. Vamos relembrar alguns exemplos. Em 2017, Gilmar soltou Eike Batista, preso pelo pagamento de supostas propinas ao governador... Se uma coisa que vocês vão ouvir nesse vídeo é o Gilmar soltou. Nossa... Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Eike Batista. No mesmo período, em poucos meses, soltou Jacó Barata Filho, o rei dos ônibus do Rio, 3 vezes. Detalhe, Gilmar era padrinho de casamento da filha de Barata, e mesmo assim não se declarou impedido. Depoimento à Justiça Federal, o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o rei dos ônibus no Rio de Janeiro, reconheceu que pagou propina a políticos do Estado por pelo menos 20 anos. O que está contrariando nos bastidores? Esse cara aqui, se eu não me engano, ele é ligado ao jogo do bicho no Rio de Janeiro. Os procuradores da Lava Jato aqui no Rio são os laços, Joel, que unem Jacó Barata Filho e o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata Filho. A esposa de Gilmar Mendes trabalha no escritório de direito que está representando os sindicatos patronais. Esse negócio da esposa do escritório da Guiomar é um escárnio. É um escárnio. De ônibus, as empresas de ônibus, os empresários de ônibus, nas ações da Operação Ponto Final. O bilionário André Esteves, do BTG Pactual, também recebeu múltiplas decisões favoráveis. Gilmar chegou a dizer que a prisão dele... A gente vê que os atores se repetem, né? Então, por exemplo, a gente fica falando de caso Master. Que os atores estão se repetindo. É Gilmar Mendes, é André Esteves. Ele foi, abre aspas, um caso clássico de um grotesco erro judiciário perpetrado pelo Supremo. Eu, inclusive, nessa sanha punitiva. Em 2018, Gilmar mandou soltar 21 presos da Lava Jato no Rio em 30 dias.
Cara, eu lembro de 2017, 2016, 2017, as pessoas ainda tinham uma boa imagem do Gilmar em relação à Lava Jato, a atuação da Lava Jato e tal. Antes concedeu habeas corpus ao médico Roger Abdelmaci, condenado a 278 anos por 53 estupros contra pacientes. Abdelmaci fugiu para o Paraguai e ficou foragido por 3 anos. Quando uma apresentadora criticou a decisão, Gilmar a processou e ganhou. A relação com os mais ricos parece simbiótica. O caso mais recente é o do Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do banco, gastou milhões de reais levando autoridades a eventos em Londres, Nova York e Lisboa. Pelo menos 4 ministros do STF usaram aviões ligados a ele. Quando a CPI do Senado aprovou a quebra de sigilo de uma empresa ligada a Toffoli no caso Master, Gilmar anulou a medida monocraticamente, 2 vezes. Gilmar voou de Diamantino a Brasília na volta da posse do irmão como prefeito, num Phenom 300 da Embraer operado por uma empresa da qual Vorcaro era sócio. O ministro disse que aceitou uma carona do empresário Marcos Molina, dono da Marfrig, e que não sabia da ligação do avião com Vorcaro. É fácil e tentador olhar para tudo isso e reduzir Gilmar Mendes a um operador cínico do direito brasileiro. Mas grandes personagens não agem apenas por interesse. Cara, isso aqui é enredo de vilão de filme de super-herói, velho. O cara é o Lex Luthor, pelo amor de Deus. Agem por uma visão de mundo que justifica a própria manutenção do poder. Gilmar se enxerga como um civilizador, um freio contra o punitivismo brasileiro, um defensor das garantias constitucionais num país com tradição autoritária e vocação para linchamento. Ele se vê como a última linha de defesa da ordem jurídica contra o populismo penal. E essa visão não é inteiramente absurda. O sistema penal brasileiro é mesmo brutal. A cultura de primeiro prender e depois investigar é parte da nossa história. E Gilmar, com a formação alemã que recebeu, conhece de perto sistemas onde as garantias individuais são realmente levadas a sério. O problema é que essa visão funciona ao mesmo tempo como um escudo moral e uma justificativa conveniente. Ela permite que o mesmo homem que defende garantias constitucionais faça isso de maneira seletiva, sempre a favor de quem tem os recursos necessários para bater na porta do gabinete dele. A garantia é universal na teoria e personalíssima na prática. E quando alguém aponta essa contradição, a resposta costuma vir embalada em doutrina constitucional comparada. E quem critica é rapidamente rotulado como bárbaro, inquisidor, populista. Esse é o truque mais elegante de Gilmar Mendes. Ele transformou o vocabulário da proteção de direitos no vocabulário da proteção de poderosos. E fez isso de um jeito que discordar dele virou sinônimo de golpismo. Agora, como exatamente ele faz isso tudo na prática? Através de 3 ferramentas que, em tese, qualquer ministro da STF tem, mas que Gilmar usa como ninguém. A primeira é a decisão monocrática, uma decisão individual, de um ministro só, sem passar pelo plenário. Para ter noção, no ano passado, 80% das decisões do STF foram monocráticas. E elas são resistentes. Em 5 anos, só 4 das 202 decisões monocráticas do período foram revertidas pelo colegiado. Uma taxa de confirmação de 98%. Na prática, a decisão de um ministro tem o mesmo peso que a do tribunal inteiro. No total, Gilmar concedeu 620 habeas corpus monocráticos em uma década, quase 60% mais que o segundo colocado. Só em 2019 foram 250, quase 1/3 de todos os HCs individuais do tribunal. A segunda é o pedido de vista. Quando o ministro pede vista, ele trava o julgamento. Até 2023, ele podia reter o processo por quanto tempo quisesse. Desde então, há um prazo regimental de 90 dias. Até o fim do ano passado, Gilmar acumulava 46 pedidos de vista, mais que qualquer outro ministro do STF. Vou dar um exemplo de como isso funcionava. Em 2014, quando a maioria do plenário já formava para proibir doações de empresas nas campanhas políticas, Gilmar pediu vista e só devolveu em 2015. Na prática, as doações continuaram legais para a eleição daquele ano. Foi Gilmar quem decidiu isso, mesmo a contragosto do plenário. A terceira é o controle de pauta. Quem decide quando um caso vai a julgamento pode ditar o ritmo da política nacional. Essas 3 ferramentas, combinadas com a longevidade e a rede de relações que nenhum outro membro do judiciário possui, fazem de Gilmar a personificação extrema de poder concentrado no Supremo. É verdade que o estilo de Gilmar não agrada a todo mundo. Isso é o que Luiz Roberto Barroso já disse a ele ao vivo no plenário. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que é o meu da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. E isso foi o que Joaquim Barbosa disse. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Estou na rua, ministro. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Cara, parece que ele tá falando sobre essa semana, que o Gilmar Mendes fez a turnê de mídia dele, destruindo a credibilidade. É assim, não tava destruindo a credibilidade porque o STF já não tem credibilidade, né? Mas assim,
o modus operandi do Gilmar Mendes, ele é o mesmo sempre, em todas as crises, ele atua da mesma forma. Vossa Excelência, quando se dirige a mim, Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. O ex-procurador-geral Rodrigo Janot confessou ter entrado armado no STF com a intenção de assassiná-lo. Janot detalhou o momento em que entrou no Supremo Tribunal Federal com uma arma. Em entrevista à revista Veja, ele revelou que a intenção era matar Gilmar Mendes e depois cometer suicídio. Mas o poder de Gilmar... É isso, eu vou deixar o resto para vocês darem moral, pessoal lá do Spotnix, que eles fizeram um belíssimo trabalho, tá? Ótimos documentários. Tem um bom documentário também deles lá sobre a JBS. Então, depois vão lá e deem a moral para a galera do Spotnix e assistam o conteúdo e tal. E o conteúdo inteiro no canal deles.